A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Quero te convidar para juntos podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da convenção. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, a edição 80. E nessa semana vamos estudar a lição 12ª, a lição número 12. Ela tem como título Confiança Inegociável. O texto base dessa lição é Mateus 6, 25 a 34. Vamos estar orando e agradecendo a Deus a mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar realizando juntamente com os irmãos esta videoaula. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede de estar realizando, Senhor, essa videoaula. Que essa videoaula, Senhor, possa servir de edificação da sua igreja, que os irmãos possam aprender, que eu também, Senhor, possa aprender mais um pouco da tua palavra, ó Deus, e que o Senhor nos ensine os pontos difíceis, nos dê esclarecimento, e aquilo que o Senhor, que eu não consegui transmitir, o Senhor possa transmitir com o seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos inscritos do nosso canal, aqueles irmãos que têm sempre compartilhado, deixando seu like, deixando seus comentários. É muito importante, Senhor, para que nós continuemos, ó Deus, nessa batalha, ó Deus, de ensinar a Tua palavra, que, Senhor, nós tomamos como responsabilidade o ensino da Tua palavra. Abençoa, Senhor, esse canal, abençoa os irmãos, os inscritos e todos aqueles que vão passar aqui e ouvir a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estão quase finalizando esse primeiro trimestre, né, desse 2024, e temos falado sobre o reino e o monte e a cidadania e o sermão do monte. Antes de nós comentarmos qualquer coisa, vamos fazer a leitura que está em Mateus 6, 25, 34. Os irmãos, assim, cada um pode pegar sua Bíblia, né? Ou que seja impressa, ou que seja eletrônica nos seus aplicativos, e nós vamos fazer a leitura agora juntos, né, com os irmãos, que está em Mateus 6, 25 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessidade de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos repetir aqui, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Que bênção, né, irmãos? Essa promessa que nós buscamos e desejamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas, com certeza, é promessa de Deus, vão ser acrescentadas na nossa vida. Por isso, irmãos, não devemos estar inquietos com nenhuma das coisas. Confiança inegociável. O objetivo final desse estudo, você deverá ser desafiado a observar as suas verdadeiras necessidades e valorizar a provisão do céu com motivações corretas e valores inegociáveis. De que forma você tem se comportado diante de Deus, né? Então essa lição ela vai dizer que não devemos negociar os nossos valores, os princípios, né, cristãos. Por muitas das vezes as pessoas negociam por um prato de lentilha. Falando em lentilha, é aquela história de Esaú, que vendeu a sua primogenitura, né, e a Jacó, e por isso perdeu o direito da bênção. Não devemos negociar, irmãos, porque nós temos um objetivo maior do que ao buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E sabendo que nós vamos ser abençoados em toda a nossa jornada. Jesus advertiu contra a tirania das coisas e ensinou que o único escape contra o domínio das coisas materiais é a submissão ao governo de Deus. Então, o autor está trazendo para nós que a única saída para o homem é quando o homem se coloca à disposição de Deus e saber que esse é o único escape, né, das coisas materiais, quando nós colocamos a confiança no Senhor Deus. Vimos que as três metáforas anteriores, o tesouro que nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam, os olhos como a candeia do corpo servir a dois senhores, nem para exigir lealdade inabalável aos valores do reino, podemos escolher qual de nossa lealdade principal. Então o autor colocou aqui, né, que Jesus, ele fez essas metáforas, esses ensinamentos, para que nós possamos distinguir o reino do céu das coisas materiais. E a nossa lealdade, né? Muitas vezes a crise e as pressões revelam as escolhas do nosso coração e tende a dividi-lo, né? Então, não podemos dividir os nossos anseios celestiais com as coisas que perecem. As celestiais são eternas, os princípios são eternos, né? Que nos mantém de pé. O ensinamento cristão, ele nos mantém de pé, porque Deus fala com o homem estando de pé. Deus nunca vai falar com o homem deitado, porque a posição deitado dá-se ideia de morto, né? E Deus fala com pessoas que são vivas. Aprendemos que a ideia do texto é que ninguém pode viver dividido entre dois senhores. Você não pode agradar um e agradar a outro ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Você não consegue. Ninguém vai conseguir, né? Pelo fato de não ser capaz, não ter habilidade nem recurso, ou seja, não terá competência para isso. Nós não temos essa competência, né? Mais uma vez, Mateus, em sua tese, aponta a questão da ambição. A vontade de Deus e a vontade do homem se entrelaçam. Um dos grandes problemas para a nossa compreensão está no fato dessa passagem ser lida isoladamente, fora do seu contexto. Perceba que o termo "por isso" está ligando ao que veio antes. É o que levou Jesus a essa conclusão. Antes de nos convocar a agir, ele nos convoca a pensar, né? Então aqui há uma grande reflexão sobre esse texto, como devemos comportar diante do reino dos céus em relação às coisas materiais. O que nos levam, né? O que nos
motivam a buscar o reino dos céus. Convida-nos a examinar claramente, friamente as alternativas postas, pensando cuidadosamente, né? Então, essas lições fazem com que nós refletimos. Olha, o ensinamento que ele colocou aqui é que Deus cuida de nós. Não devemos estar ansiosos, né? Preocupados com o que vamos vestir, porque se Deus cuida da natureza, Deus cuida do universo, Deus cuida de todas as coisas, será que Deus não seria capaz de cuidar do próprio ser humano? Primeiro ponto da lição: cuidado com o que divide as convicções, né? Portanto, qual das alternativas possui maior resistência ao longo do tempo? Desejamos exercer nossa liberdade e objetividade nas atividades cotidianas, ou optamos por servir ao Senhor Supremo, né? O que nos conduz, se nós queremos resolver os nossos problemas ou queremos obedecer à vontade de Deus. A decisão que tomamos envolve refletir, né, sobre qual dos dois merece a nossa devoção mais profunda. Então, se você busca mais as coisas terrenas, é claro que você está preferindo as coisas materiais, mas se você procura as coisas que são do alto, você tem preferência nas coisas do reino dos céus, né? Somente após termos internalizado em nossas mentes a durabilidade relativa entre os dois tesouros, um corruptível e o outro incorruptível, né? Nós sabemos que todas as coisas perecem. O ouro perece, a traça corrói a vestimenta, a ferrugem corrói o ferro. São coisas perecíveis, coisas que ao longo do tempo elas vão ser corroídas. A vida aqui na Terra, ela é passageira e ela é perecível, porque daqui a pouco você não existe mais, né? Nós somos comparados como uma planta que surge de repente, floresce, fica bonita e de repente vai murchando, né? Todos nós temos um tempo nesse planeta. Mas ele fala aqui, Deus, Jesus fala das coisas incorruptíveis, que não tem fim, né? As coisas eternas não têm fim. Internalizando nossas mentes a durabilidade relativa aos dois tesouros, um corruptível, que se corrompe, e o outro incorruptível, que não se corrompe. O valor comparativo entre os dois senhores, Deus e Mamon, estaremos preparados para fazer essa escolha. Mamon aqui significa as riquezas, né? Os tesouros. Qual o tesouro que você tem guardado? Se são os tesouros celestiais ou se são os tesouros celestiais não perecíveis, não é corrompido, né? Porque são eternos. Mas o que são tesouros, riquezas aqui, as materiais, elas são perecíveis. Tanto é que você guarda um calçado, né? Não sei se você já fez isso, eu já tive aqui em casa, eu guardei um calçado muito tempo e o solado, quando fui ver, estava rachado, né? Porque são materiais perecíveis. Então, meu irmão, você bota uma grade na sua casa para guardar, né? E daqui a pouco a ferrugem está consumindo aquele material. E outras coisas que são perecíveis, né? Uma roupa guardada há muito tempo, a traça vem e destrói. Então nós vemos que essas coisas são perecíveis. E quando tivermos feito a nossa escolha a respeito do tesouro celeste, da luz de Deus, estaremos preparados para ouvir as orientações seguintes. Observe que a nossa escolha básica quanto ao qual dos dois mestres desejamos servir afetará radicalmente nossa atitude para com ambos, né? Então, se você tem um comportamento para servir ao nosso Criador, vai afetar o outro lado, porque ele vai se sentir rejeitado. Ou você serve a Deus com coração e inteireza, não pode
não se divide, ou você vai tentar dividir o seu coração com as coisas que se corrompem, que são passageiras. E nós vemos que essas coisas têm levado muitas pessoas à degradação, ao erro, né? Não devemos andar ansiosos por conta das situações que tendem a nos deixar distraídos. Merimanate pode ser traduzido por não reparta ou não se distraia. A ansiedade é inútil, né? Então, irmãos, nós sabemos que nada disso serve para o homem. Se a ansiedade que está no teu coração, no meu coração, no coração da humanidade, ela será inútil, não vai resolver o problema de cada um de nós. Então é necessário que você tenha, não se distraia com essas coisas, não se perturbe o seu coração. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, se Deus guarda as plantas, né, veste elas com as... E nem Salomão faz até a comparação com o homem que foi mais sábio, rico. Não foi somente sábio, né? Salomão foi um rei riquíssimo. Talvez não tenha um rei tão rico igual Salomão, né? Mas ele diz aqui que Salomão, nem Salomão foi... Deus vestiu com uma roupa tão excelente igual ele veste as plantas, né? E realmente, quando você olha uma planta brotando assim, e você vê a beleza, né, daquela flor, e você vê que Deus tem cuidado daquela planta. E outras coisas nós podemos comparar. E pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe a maninha lançada no forno, né? A maninha ela pode ser queimada, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, na verdade, nós não exercitamos a nossa fé como deveríamos, porque sabemos que Deus pode todas as coisas, porque eu vou duvidar do amor de Deus para comigo, para com minha família, para com meu dia a dia, né? E ele diz aqui sobre o dia a dia: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. E muitas das vezes nós estamos inquietos, porque o que vamos comer, como vamos vestir, né? E ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o seu dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É o que nós vemos aí, irmãos. Dia após dia, as coisas pioram, porque o mal, ele tende a prevalecer, porque as pessoas não buscam o que deveria buscar. O reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O reino de Deus não é só reino de Deus, é justiça também. Deus é justo e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Pois por ela a pessoa não consegue sequer acrescentar um covo à sua estatura. Então, se eu tenho uma ansiedade, eu não tenho capacidade de resolver aqueles problemas. Por isso que hoje nós vamos ver muitas doenças psicomáticas. Essas doenças psicomáticas são da mente, porque deixaram de crer naquilo que tudo resolve. Deus resolve os nossos problemas, para estar botando coisas que venham trazer tribulação. Essas ansiedades, transtorno do medo, pânico, são tudo causadas pelas doenças psicomáticas, porque não querem depositar sua confiança naquele que é justo, naquele que é Deus poderoso para resolver, porque lhe faltou fé, né? E a fé, irmão, aqui, porque ele diz aqui: ó homens de pequena fé, né? Homens de pequena fé. Então é necessário que nós depositamos em Deus a nossa fé, que o Deus que tudo pode, o Deus dos impossíveis, né? Essa é o nosso exercício diário. Então, irmãos, nós vemos aqui: embora um covo seja a medida linear, cercada por meio metro, o termo pode se referir à duração da vida, né? É mais provável que a ansiedade encurte a vida do que prolongue. E nós vemos muitas pessoas doentes, né?
da mente, porque buscam coisas perecíveis, coisas inacreditáveis. Eu estou falando inacreditável, coisas que você nem imagine, né? Essas doenças. O Senhor Jesus está ensinando que nossas necessidades, por mais que honesta que seja, não pode suplantar o nosso compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que o justo se alegra quando a verdade triunfa. Então, irmãos, devemos nos alegrar na presença de Deus, buscar a justiça de Deus, porque a justiça do homem é corrupta e corrompida, porque não tem os princípios de Deus, não tem a moral de Deus, não tem os bons costumes de Deus. Nós vemos aí, dia após dia, a justiça sendo falha, né? Por falta de princípios, por falta de justiça, na verdade, né? E não pode suplantar o nosso compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Por mais as necessidades são oportunidades de vivermos diferente dos pagãos que não confiam em Deus, né? Pagãos aqui são as pessoas que não acreditam em Deus, penso eu. Vamos ler aqui, irmãos, 2 textos para nós aqui. Vou abrir aqui nossa Bíblia eletrônica, né? Esperar aqui um pouquinho. E nós vamos... Então nós vamos... Deixa eu ver aqui. Nossa Bíblia eletrônica. Romanos 8. Romanos 8, 32. É isso mesmo? Romanos 8, 32. Lá. Aquele que nem poupou o seu filho, mas entregou por todos nós, como nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Então a promessa que Deus nos entregará o reino também juntamente com seu filho, né? Ele que nos salva, ele que nos conduz a buscar a sua face. E Mateus 6 também, Mateus 6, 30. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã lançar no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então, ele sempre está reforçando o que o próprio Jesus já nos disse, que ele tem cuidado de nós, ele tem zelo por nós. Você não pensa que Deus está parado no céu, contemplando só, não. Deus está trabalhando por nós, está enviando os seus santos anjos para nos proteger, nos livrar, nos guardar. Mas isso depende da minha fé quando eu acredito nesse Deus Todo-Poderoso, né? O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus de Israel, o Deus do princípio de todas as coisas, né? E se você não acredita nesse Deus de Jesus, como é que você vai receber as bênçãos prometidas, né? Então, meu irmão, devemos acreditar poderosamente nas promessas do nosso Senhor Jesus. Mateus também, Mateus 7, 11. Vamos ver o que Mateus 7, 11. Assim, se vós sendo maus saber dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Irmãos, você vê que a Bíblia, ela nunca entra em choque com ela, porque ela sempre está falando o que o nosso Deus quer nos anunciar, quer nos ensinar. Se assim, nós que somos maus, né, temos pensamentos maus, a maioria das vezes nós pensamos coisas más, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né, aqueles que são pai, né, os pais,
Mas vosso Pai que está no céu, nosso Deus, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sabe dar a nós coisas boas. E Ele quer que nós pedimos a eles. Peçamos a eles. E Ele estará pronto sempre a nos dar coisas boas. É incrível, né? O nosso Pai Celestial, o que Ele tem feito por nós. Ele nos dá a chuva, nos dá o ar que respiramos, nos dá a vestimenta, nos dá a comida. Irmãos, tem muitas pessoas ingratas, né? Mas Deus, mesmo assim, Ele derrama a sua bênção sobre a humanidade, porque Ele é um Deus maravilhoso, zeloso. Vou completar aqui com o versículo 12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a ela, pois essa é a lei e os profetas, né, irmãos? O ensinamento cristão, ele vem lá de Israel. Tem muita gente que quer deixar Israel do lado, o povo de Israel de lado. Não, a promessa foi feita para eles, mas porque eles rejeitaram, nós tivemos a gratuidade também pelo acesso ao seu Filho, né? Então, irmãos, nós aprendemos nesse primeiro tópico, né? Cuidado com o que divide as nossas convicções. Temos que ter cuidado. Agora ele vai falar no segundo tópico, cuidado com a ambição. Irmãos, o que devemos ter a respeito da ambição? Vamos ver aqui o que é ambição. Deixa eu botar aqui, né? Só um instantinho aqui. Vamos pesquisar aqui o que é ambição. Nós estamos na escola dominical, então vamos ver o que é ambição. Significado de ambição, né? Vamos lá? Forte desejo de poder. Olha só o significado de ambição. Forte desejo de poder ou riqueza. Honra e glória, cobiça e outros. Anseio veemente de alcançar determinado objetivo e obter sucesso e aspiração. Aqui tem dois sentidos. Você pode ter o seu desejo, né? E você pode ter o desejo de poder, coisas que podem te prejudicar. Então, aqui diz, cuidado com a ambição. Se focarmos no verso 32 e 33, né? 32 e 33, vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, né? Vamos continuar aqui o estudo. E apontamento de como o gentio se comportava, vemos Jesus falando sobre a busca dos discípulos, a inquietude humanas e sobrevoo a consciência. Nesse texto, o Senhor Jesus introduz a questão da ambição. Todos os indivíduos procuravam algum propósito, né? E atípico, vagar sem metas e objetivos definidos. Buscamos uma razão para existir, algo que confira significado à nossa jornada, né? Então todos nós pensamos, por que viemos a esse mundo? Acho que foi essa semana mesmo que minha esposa perguntou, qual o objetivo, né? Eu creio, irmãos, que o objetivo maior do ser humano é que nós, com a nossa fé, nossa disposição, possamos ser testemunho de um Deus Criador que fez tudo por nós, né? O sentido de glorificar a Deus, de amar a Deus, de buscar a Deus, porque aqui no verso 33 ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus é o próprio Deus, né? Toda a sua justiça. Quem governa esse reino é Deus, né? É o nosso Senhor. Então, quando você busca a Deus, esse reino, você está buscando a Deus, ao dono do reino, né?
ao Deus Todo-Poderoso. E o que você testemunha aquilo que Deus fez na sua vida. A bondade extrema de Deus, o amor, o zelo que Deus tem pelo ser humano. Qual outra pessoa pode ter tanto amor pelo ser humano? O próprio Evangelho diz que se uma mãe, ainda que abandonasse o filho, olha, uma mãe, o amor de uma mãe é sublime, todo mundo sabe disso. Mas ainda que aquela mãe abandonasse, Deus não a abandona, não deixaria órfão. E nós temos visto aí o que Deus tem feito para alcançar esse homem perdido, né? Mas não depende somente de Deus, tem que ter o amor, né, a Deus também. Todos os indivíduos procuravam algum propósito, né, para uma razão para existir, algo que confira significado à nossa jornada. Embora o termo ambição geralmente tenha uma conotação negativa. É isso aqui que eu queria passar para o irmão. Aqui nós vemos que o primeiro, forte desejo por poder, né, ambição. Mas no segundo, o anseio realmente alcançar determinado objetivo. Então você pode ter uma ambição de alcançar alguma coisa. Isso não quer dizer que você quer poder por poder, mas você quer objetivo a ser alcançado, algo que vem trazer benefício. Então aqui o autor ele também está colocando, né, não somente conotação negativa, relacionado a um desejo intenso de alcançar o sucesso. Você pode ter isso, né? O sucesso, uma pessoa bem-sucedida, ter um bom emprego. Isso é importante, né? Para manter as suas despesas. Para ajudar um necessitado também, você pode ser dono de uma empresa e ajudar pessoas a ter emprego também. Pode igualmente expressar aspirações fervorosas, que são altruístas, né? Uma ambição que tenha altruísmo, piedosa e não centrada no ego, né? Às vezes, irmãos, os nossos direcionamentos são sempre coisas erradas, mas você pode, de uma ferramenta, trazer bons resultados para as pessoas, né? Em resumo, é viável cultivar ambições para Deus. Aqui, a ambição se refere aos objetivos que estabelecemos para a nossa vida e a nossa motivação que nos impulsiona a alcançá-los, né? No sentido aqui, nós devemos ter ambições por coisas altruístas, coisas que vão ajudar outras pessoas, coisas que vão ajudar a nós mesmos e ajudar até a sociedade a resolver alguns problemas, né? John Scott afirma que a ambição de uma pessoa é aquilo que impele, revela a mola principal das suas ações, suas mais secretas motivações. Então a motivação vai depender do seu objetivo. Se você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa positiva, ou você quer ser uma pessoa de ambição negativa, né? Mais uma vez, vemos duas alternativas possíveis de alvos na vida, né? Então, eu falei com uma pessoa lá na minha escola, né, que eu trabalho na escola, e falei assim, que nós temos o bem e tem o mal, né? Tem a luz, tem as trevas, tem a vida, tem a mal. Tudo tem uma oposição, tem o positivo, tem o negativo. Aí devemos escolher o que é bom para o ser humano, né? Devemos escolher céu ou inferno, né? Tá em jogo todas essas coisas. Então sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo nas nossas escolhas. Uma vez vemos duas alternativas possíveis de alvos na vida e buscarmos o controle ou darmos o controle a Deus, né? Escolheremos a justiça humana ou a justiça divina. Então, irmãos, com certeza eu prefiro a divina, né? No verso 31 destaca a maneira notável, a tríade e a preocupação que permeia o mundo. Portanto, não vos inquieteis. 31, né?
não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos. Nós já temos falado sobre isso aqui, as escolhas que nós fazemos, né? E ele está referindo a esse verso 31, que nós, muitas das vezes, nos ficamos inquietos, né? Com muitas coisas e esquecemos de agradecer a Deus pelo dia que nós estamos vivendo, pelo dia que nós levantamos da nossa cama e temos a respiração, né? E quantos dormiram e não se levantaram mais? Quantos que achavam que ia chegar ao fim do dia e não aconteceu, né? Irmãos, devemos sempre pensar que nós temos um compromisso aqui na terra com Deus e também no céu. A sua jornada espiritual começa aqui e vai terminar do outro lado. Nós cremos assim. Exatamente o que os gentios procuravam. No verso 32, apenas observando os anúncios em diversos meios, podemos encontrar uma representação vivida e contemporânea de que Jesus ensinou aproximadamente 2000 anos atrás, né? Há 2000 anos atrás, Jesus, à frente do nosso tempo, já falava essas coisas. Jesus Cristo não apenas reconheceu, mas também valorizou as necessidades do corpo humano. Claro, todos nós temos necessidade de vestir, de ter casa própria, de ter suprir a necessidade, na verdade, né? O dinheiro, irmão, não é para nós desperdiçarmos com coisas vãs, né? O próprio Jesus disse, não sabeis pedir porque pedis mal, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Então devemos gastar naquilo que nos venha a nos trazer só as necessidades básicas, né, para o homem, que é o seu bem-estar, a sua família, né? Ajudar as pessoas, né? Como ele fala, né? Jesus nos ensina a ajudar as pessoas. A necessidade do corpo humano, ele é o criador do corpo e demonstra o seu cuidado por ele. Suas instruções sobre a oração destaca a petição por o nosso pão de cada dia, né? Na oração de Jesus, no sermão, né? Senhor, perdoa-nos, né? E dá por nosso pão de cada dia. O que ele está enfatizando é que torne-se excessivamente preocupado com o conforto material, uma atitude equivocada. Então, se nossos objetivos foram equivocados por matérias, né, que vão ser perecível, então não devemos colocar o nosso coração, mas só suprir as nossas necessidades. E Deus sabe, claro que Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós tenhamos sabedoria, distinguir essas coisas, o que é perecível, né, o que é passageiro e o que é eterno. Nós estamos estudando, irmãos, o reino de Deus. É um reino que nós estamos estudando. É um reino que nós vamos ter posse desse reino. Jesus está compartilhando o reino dele conosco. Um reino que não vai perecer, não vai ter fim. Será um reino sempiterno, como fala lá a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos essa oportunidade de fazer parte desse reino, né? Eu e você somos chamados a ser cidadãos dos reinos dos céus, né? O nosso passaporte para a vida eterna. Aqui e lá nós teremos um rei justo, um rei que sempre pensou e vai pensar em cada um de nós. Nós falamos aqui em primeiro tópico, cuidado com o que divide as convicções, cuidado com a ambição e agora confie no Deus provedor, né? Irmãos, Deus provê todas as coisas, é o Deus provedor. Crucial estabelecer o que Jesus está desencorajando e as razões por detrás dessa advertência. Ele não está proibindo o pensamento, pelo contrário, está encorajando a reflexão, a que nos instrui a observar como Deus cuida das aves e flores, além disso. Então, Jesus trouxe esse ensinamento da parte de Deus
para nós refletirmos se Deus cuida das plantas, Deus cuida dos animais, né? Deus cuida das aves dos céus. Será que Deus deixaria a sua criação primordial, que é o homem, né? Nós sabemos que o homem é o ser com toda característica, né? Somos semelhantes a Deus, somos parecidos com Deus, a nossa característica, né? E Deus, será que Ele não priorizaria a sua primazia da criação, que são o ser humano, né? Nós fomos feitos todos especiais, trabalhado por Deus, né? Deus esculpiu a nossa forma, né? Nossa forma corporal. Então, irmãos, Deus cuida do homem com todo zelo, com certeza. Ele não está proibindo, né, a nossa reflexão. A Bíblia já endossa a sabedoria da formiga. O Provérbios, vamos ler aqui, Provérbios 6:6, né? Provérbios 6:6. Aqui, logo aqui na Bíblia. Abrir a nossa Bíblia aqui, né? Provérbios. Bíblia. É muito importante, né? Que o homem, Deus deu a sabedoria ao homem para fazer uma coisa bacana aqui, né? São os computadores, os tablets, celulares, as bíblias eletrônicas, né? Isso é importante. Tecnologia. Provérbios 6:6. Observe a formiga, ó preguiçoso, e reflete sobre o trabalho que ela realiza e se sabe. Então, o Senhor sempre está advertindo ao ser humano que se prepara para o verão, para enfrentar o inverno. Então, Jesus não é contra, né, a ambição positiva, né? Porque nós temos que ter um pouquinho de ambição para agilidade, para conquistar os nossos objetivos. Da mesma forma, os pássaros, elogiado por Jesus, que planeja para o futuro, construindo ninhos, incubando os ovos e alimentando seus filhotes. Então, esse desejo que Jesus trouxe, né, que nós não sejamos, nós também, ele não disse assim, não deixa comigo só, não. Ele quer que nós entendamos que tudo que nós temos neste mundo passa pelo crivo dele, passa pela observância dele, e nós devemos fazer a nossa parte, né? As aves fazem a parte, as flores fazem a parte, e o ser humano também deve fazer a parte, que é o trabalho, a conquista, né? Mas com objetivos próprios. Aquele diz, elogiado por Jesus, planeja para o futuro, construindo ninhos, incubando ovos e alimentando seus filhotes. A ênfase está na ideia de que Deus está atentamente cuidando de nós, provendo assistência constante. Então, irmãos, o bom semeador, ele vai para a lavoura plantar, mas quem dá o crescimento daquela planta é Deus. Quem vai fazer a chuva é Deus, mas o homem tem que ir ao campo plantar, semear, distribuir a semente, adubar a terra. Então, tem coisas que Deus faz e tem coisas que o homem vai também realizar para que Deus realize, né? Provendo assistência constante. A imagem retratada é a de levantar algo nos braços. Não há nada aqui que proíba os cristãos de planejar, de tomar medidas sensatas para o seu sustento, né, irmãos? Então é bem claro aqui o ensinamento, que nós devemos planejar para o futuro, devemos tendo em consciência que devemos fazer de tudo para que, mas não esquecendo que Deus sempre está atento às nossas necessidades. O que Jesus desencoraja não é o pensamento racional nem a previdência, mas a ansiosidade e preocupação. É o excesso de preocupação, é o excesso de coisas que você te perturba a sua alma, te deixa você sem estabilidade,
te traz doenças na alma, né? É crucial esclarecer o que Jesus está desencorajando e as razões por trás dessa advertência. Ele não está proibindo o pensamento, pelo contrário, está encorajando a reflexão. E nós instruir e observar como Deus cuida das aves, das flores. Além disso, a Bíblia já endossa a sabedoria da formiga, né? Já lemos. Na preparação do verão para enfrentar o inverno. Dessa mesma forma, o espaço elogiado planeja o futuro. A ênfase está na ideia de que Deus está atentamente cuidando de nós. Não há nada aqui que proíba os cristãos de planejar. Na verdade, esse texto aqui foi repetido. Irmãos, concluindo o nosso estudo, né? Se Deus nos dá a ênfase nessa ideia de que Ele está atento e cuidando de nós e provendo assistência constante, então Ele sabe, né, que nós temos as nossas necessidades. O que Jesus nos encoraja não é o pensamento racional, nem a previdência, mas a ansiedade, preocupação, né, irmão? Concluindo, o cerne da questão está no verso 33. Como eu frisei bem, né, irmão? O cerne está: buscai, pois, em primeiro lugar. Devemos buscar em primeiro lugar quem? O reino. O reino representa quem? Jesus, Deus. Deus é o reino, né? Devemos buscar Deus em primeiro lugar. O seu reino, a sua justiça. Essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe do que eu preciso. Se o carro que eu vou ter vai ser útil para mim ou não. Se a casa vai ser útil, né? Se a mulher que eu pedi vai ser útil ou não. Então Deus sabe todas as coisas. Antes de eu lhe pedir, Deus já sabe todas essas coisas. O que é bom para mim. Então ele fala assim: o seu reino, a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, imperativo presente, no grego zeteo, buscar até encontrar. Devemos até buscar até encontrar. Aí entra algumas parábolas que Jesus falou, da dracma perdida, né? E ela celebrou. Devemos buscar a Deus em todo o tempo. A ideia de buscar incessantemente, irmãos. Podemos buscar, pois o nosso Deus tem provisão necessária. Mais uma vez, o Senhor Jesus está mostrando um conjunto de valores essenciais para que façamos as coisas pelos motivos certos. Vamos ler aqui alguns textos que o autor botou aqui para nós. Aqui em Mateus 6. Mateus 6, 19 e 24. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. E aonde está o teu coração? Aonde está o meu coração? Será que o meu coração está nessa morada chamada Reino dos Céus? Se não temos esse desejo, devemos buscar, né? O nosso desejo para que possamos estar junto do nosso Pai. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será plena de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, com trevas são essas trevas. Devemos ser, o próprio Jesus disse que devemos ser luz do mundo, devemos falar do amor de Deus, devemos buscar o amor de Deus, devemos estar sempre pensando nas coisas que são de cima, não da terra, né? Dar bons testemunhos.
24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiar um e amar ao outro, será leal a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Nós sabemos que Mamão representa o inimigo, né? Porque a riqueza, a cobiça, né, precede a queda. O que o inimigo fez foi cobiçar o reino dos céus, né? Ter um trono acima de Deus. Mas isso é impossível, porque ninguém pode ter isso. Jamais terá isso. Porque Deus não dá sua glória a outra pessoa, né? E Deus é Deus, Deus não é criado. Deus é o criador de todas as coisas. Então, irmãos, devemos colocar nosso coração nas coisas corretas, né? Finalizando, nós vamos ler e procurar em primeiro lugar o reino de Deus, que está em 32, 33, né? Por todas as coisas, gentios, procure, dê certo o vosso Pai Celestial. Então, Deus já sabe o que nós precisamos, né? Então, devemos procurar o quê? Essencialmente o reino de Deus. Assim, se nós aproximarmos de Deus, conforme a sua vontade, Ele nos ouvirá. Em 1 João, vamos ler aqui também, né? Primeira carta de João. Vamos finalizando já o estudo. 5,14, que nos diz: esta é a segurança que temos para com Ele, e que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos certeza que Ele nos dá atenção. Aqui tem uma questão aqui, irmãos. Se nós pedimos, devemos pedir, né? O próprio Jesus disse: batei, batei e dá-se-vos-á. Mas aqui tem um acordo aqui, ó, de acordo com a vontade de Deus. Às vezes você quer pedir a Deus coisas que desagradam a Ele, coisas que ofendem a moral do homem, a moral de Deus. Então Deus com certeza não vai conceder esse pedido, né? Mas tem que ser tudo conforme a vontade de Deus. Pois para Ele nada é impossível, para Deus nada é impossível, né? Vamos ler aqui Lucas, Evangelho de Lucas, 18, finalizando com esse versículo. Jesus lhe asseverou: tudo que é possível aos seres humanos, é impossível aos seres humanos, é possível para Deus. Então, meu irmão, eu e você, sabendo que todas as coisas são possíveis para Deus, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E tudo que é impossível para mim e para você, Deus tem capacidade de realizar. Algumas questões aqui podemos perguntar, né? Está em reflexão. Você já havia percebido que a ansiedade se dá pela divisão do coração? Alimento e princípios, valores nos ajuda a adorar somente ao nosso Deus? Como está o seu coração? O seu coração e o meu também, né? Você confia em Deus? Você confia que Deus pode agir a qualquer momento e te ajudar? Confiar nos faz depositar tudo aos pés do Senhor. Como tem sido a sua vida de dependência a Deus, a minha e a sua também, né, irmãos? Então, irmãos, finalizando aqui, Deus pode todas as coisas e devemos buscar o reino dele e não dividir, né, os nossos desejos com nenhuma outra coisa. Vamos orar? Vamos agradecer. Quero agradecer a você, meu irmão, que tem ficado aí, meu amigo também, que tem dedicado esse tempo conosco para ouvir a palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Celeste, mais uma vez colocamos na Tua presença em oração e agradecimento por esse vídeo, Senhor, que vai chegar aos ouvidos de várias pessoas, de várias formas. Que assim o Senhor possa transmitir melhor a Sua palavra ao coração deles. Que sua vida possa ser edificada com a Sua santa e bendita palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de estudo. Se você tem gostado dos nossos estudos,
Venha conosco. Até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Amados irmãos, nós estamos orando sem cessar, orando pelo nosso Brasil, orando pela família, orando pela proclamação do Evangelho, pelo avanço missionário, orando pelas igrejas, orando pelos pastores, orando pelos líderes, orando por todos. Toda a última sexta-feira do mês, nós temos tido vigília de oração na nossa sala virtual de oração. E muita gente tem participado. Próximo ano, nós teremos uma vigília de 366 dias, ininterrupta. Vamos começar no dia 31 de dezembro, meia-noite, e vamos até 31 de dezembro de 2024, meia-noite. Nós precisamos de 1.464 igrejas para orar durante 8.784 horas. Cada igreja assumindo um bloco desta vigília ininterrupta de oração durante um ano. O site para inscrição já está disponível. Faça o cadastro da sua igreja nesta grande vigília. Os batistas brasileiros orando um ano sem cessar. 2024. Ano da grande muralha de oração. Ano de oração. Conto com você. Conto com a sua igreja.